Olá, amados irmãos, com muita alegria que venho hoje nesse domingo, dia 4 de julho, partilhar mais um Evangelho do dia. Esse Evangelho de hoje que traz a figura de Pedro. Pedro que foi aquele que Jesus deu a chave do céu. Aquele que Jesus disse, tu és Pedro, Pedro, tu és rocha, e sobre esta rocha será edificada a minha igreja. Ele que escolheu Pedro para ser o líder da sua igreja, para chefiar a sua igreja. Esse mesmo Pedro, que hoje o seu sucessor é o nosso Papa Francisco, que também hoje ele é o líder da nossa igreja católica, apostólica, romana. Então vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esse Evangelho de hoje que está em São Mateus, capítulo 16, do versículo do 13 ao 19. Chegando ao território de Cesareia, de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos, no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam, um disse que é João Batista, outros Elias, outro Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse, feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está no céu. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, amados, Pedro foi um dos apóstolos de Jesus. Pedro foi um daqueles pescadores que estavam ali, desacreditados, pois já tinha lançado a rede tantas vezes e não tinha pego um peixe. Foi aí que tiveram um encontro com Jesus, onde Jesus disse, lançai novamente as redes. E Pedro foi e falou, eu farei porque o Senhor me pede, pois já tentei várias vezes e não consegui pegar. E assim, pela obediência, Pedro lançou as redes e pegou tantos peixes que não puderam colocar sozinhos dentro do barco. Precisaram de ajuda. E depois disso, Jesus vira para Pedro e diz, farei de ti pescadores de homens. E Jesus disse, vem e segue-me. E Pedro largou tudo e seguiu Jesus. E Pedro, como foi a vida dele durante esse tempo que Jesus passou evangelizando, pregando, curando, libertando, restaurando? Pedro teve momentos de, vamos dizer assim, um deslize. Porque Pedro, no barco, em meio à tempestade, Pedro questionou quando viu e avistou Jesus no mar, caminhando sobre as águas. Ele achou que era um fantasma e disse, se és mesmo Cristo, mandai ir a teu encontro. E assim Jesus fez e Pedro começou a afundar. Quando Jesus estava dizendo também que iria ser crucificado, Pedro questionou e falou que não, para Jesus não acontecer aquilo. E Jesus vira para ele e fala, afasta de mim, Satanás. Tu pensas como humano. Pensamentos humanos. Mas mesmo assim,
Quando Jesus vai e pergunta para os discípulos, quem dizeis que eu sou? Pedro, como sempre, ele toma a palavra e diz, tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Eis a fé de Pedro. Aquele que reconheceu Jesus como Filho de Deus. E com isso Jesus confiou a Pedro a chave dos céus, onde não foi dada a nenhum dos outros discípulos, somente a Pedro. E ele disse para Pedro, tu és rocha, e sobre esta rocha será edificada a minha igreja. Deu a liderança a Pedro, onde Jesus diz que as portas do céu não prevalecerão sobre ela, porque será uma igreja conduzida pelo Espírito Santo. Hoje a igreja, fundada por Cristo, fundada por Pedro também, que foi o primeiro Papa, e hoje o seu sucessor, o Papa Francisco, é a nossa Igreja Católica Apostólica Romana, onde desde aquele tempo, desde Pedro até hoje ao Papa Francisco, tivemos 265 papas, onde a igreja permanece de pé há mais de 2000 anos. Nós sim temos um líder, que é o próprio, hoje, Papa Francisco. Ele também tem o poder dado por Jesus, para a chave do céu estar em suas mãos, assim como foi com Pedro, hoje é também com o Papa Francisco. Depois vai ser com um outro Papa, vai ser até a volta de Jesus. A nossa igreja sempre vai estar o quê? De pé. Porque não foi uma igreja criada pelo homem, mas uma igreja criada pelo próprio Cristo. Onde ele constituiu a Pedro a liderança, a chefia, a chave. E essa igreja estará sobre a rocha, que é o próprio Pedro, onde Jesus ali dará a ele toda a unção, toda a graça para conduzir todo o seu rebanho. E é por isso que hoje, dia 4 de julho, mas há poucos dias atrás, dia 29 de junho, foi o dia de São Pedro. Então viva São Pedro, porque através desse testemunho de fé, hoje estamos aqui. Conduzidos pelo nosso Papa Francisco, que hoje é o sucessor de Pedro aqui na Terra. Então, intercedei por nós, São Pedro, para que também nós possamos estar cada vez mais testemunhando a nossa fé, essa fé que está fundada no próprio Cristo. Essa fé que nos faz caminhar rumo ao céu, caminhando nesse caminho que é o próprio Cristo, que é o próprio caminho, que é a própria verdade, que é a própria vida. E essa é a mensagem que eu deixo para cada um de vocês nesse domingo. Vamos sim, sempre. É difícil? É. Essa caminhada vai ter tribulações, vai ter dificuldades, mas se nós estamos sobre a rocha, que é o próprio Pedro, também ele, que é aquele que Jesus deu esse poder, que Jesus constituiu, que Jesus abençoou, que Jesus ungiu, possamos estar nesse caminho certo, nesse caminho rumo ao céu, que é o lugar que o Senhor está preparando e já preparou para cada um de nós. Amém? Então fiquem na paz e até a próxima, se Deus quiser.